Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Mais uma live contando uma história. Hoje é a história da Vitória. Ela que foi aprovada na PGF, teve uma caminhada aí, como todo concurseiro, né? Teve altos e baixos. Ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu, tudo que ela fez para virar a chave, para ser aprovada, como é que foi a vida pessoal dela, os obstáculos, enfim. As dificuldades, todos temos dificuldades, tá? Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. A vida é batalha para todo mundo. E para a Vitória também é. E ela vai contar isso pra gente hoje, tá? Certo, a oportunidade também, agradeço o curso para poder estar contando um pouquinho da minha história, né? E quem sabe ajudar alguém que está aí nessa caminhada há muito tempo. Exatamente. Essa coisa de ouvir a história dos outros é muito bom porque ajuda, né, quem está estudando ainda. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, está com alguma dúvida, poxa, será que isso aqui é o melhor para mim? Será que eu faço isso, faço aquilo? Às vezes escuta a sua experiência e já tem um insight, alguma coisa assim, né? Sim, eu inclusive assisti muitas lives de aprovados. Acho que nunca imaginei que eu poderia estar aqui hoje, na verdade. Mas chegou a minha vez de falar minha experiência, né? Um pouco do que eu fiz, o que eu errei. E é isso. Ah, que bom. Quando a gente passa, é legal falar, né? Sobre a caminhada, como é que foi, né? Porque a gente está naquele momento de dar um alívio por ter acabado aquele sofrimento, né? E tá Exatamente. aquela alegria, né? A gente fica eufórico nesse momento. Então, primeiramente, inclusive, quer dizer, segundamente, né? Porque já é um segundo momento, parabéns, tá? Parabéns Obrigada. pela aprovação. Obrigada. Você merece muito. O Pedro falou aí, primeira live de aprovados que eu estou assistindo. Já vai começar com a história da Vitória aí, em grande Que estilo, bom. então, Pedro. Vitória, você é goiana, né? Você é de Goiás. Sim, sim. Na verdade, eu sou do interior, em Umas, minha Interior. cidade. Isso. Uhum. E aí eu mudei para Goiânia mesmo só em final de 2021. E hoje você mora em Goiânia, né? Moro em Goiânia. Mora em Goiânia. Estou em Goiânia. Tá. Você se formou quando? Eu me formei final de 2016, mas colei grau só em março de 2017, Tá. pela PUC Goiás. E na faculdade você já queria fazer concurso? Já sabia qual concurso você ia querer? Como é que você escolheu fazer concurso de procuradoria? Então, essa história assim, é até engraçada, porque eu pensava em fazer concurso. Quando eu comecei a querer estagiar na faculdade, eu achava que alguma indicação, alguma coisa me colocaria ali. Só que eu vi que não era assim, que tinha para você arrumar um escritório, alguém tinha que te indicar, e eu não tinha ninguém na família, advogado, não tinha colegas, advogados, não era do ramo. E aí eu vi que tinha seleção para o TJ, né, daqui, e também para o Ministério Público, e eu fui e prestei essas duas seleções. E aí eu passei nos dois, e primeiro comecei a estagiar com a juíza no gabinete, na minha cidade mesmo, em Umas, e depois eu fui para o MP, porque era uma carreira que me traía, né? Assim, era uma carreira que eu gostava. Só que quando eu entrei no MP, eu tinha favor de penal. Eu não gostava de direito penal. Então eu procurei estudar para uma carreira que não tivesse penal. Recentemente, assim, agora costuma cair direito É. penal, né, em Uhum. procuradoria, mas não é tão pesado quanto para os outros concursos, né, como MP, juiz. Então eu comecei a estudar para procuradoria, porque um colega meu, o irmão dele é PGE Goiás, e ele me falou, Vitória, a carreira é muito boa, eu também quero estudar. Enfim, ele chama Guilherme e eu até perdi o contato com ele. E aí eu falei, não, cai tributário, que é uma matéria que eu gosto. Então, assim, é mais direito público, então eu vou estudar para esse concurso. Só que o que acontece? Na faculdade eu não tinha amplitude do que era estudar para um concurso. Então eu não estudei na faculdade para concurso público. Eu realmente comecei a estudar quando eu saí. Em maio de 2017 foi quando eu comecei a estudar. Na faculdade, eu fiz um concurso, na época, acho que é auditor municipal aqui do Fisco. E aí eu falei, nossa, é De muito difícil. Goiânia ou de De Umas? Goiânia, de Goiânia. E assim, muito, realmente, muito difícil, que é contabilidade, então as matérias assim meio estranhas. Mas eu falei, não, eu gosto dessa área, vou procurar algo que seja parecido, e foi quando eu pensei em procuradorias. E aí, como eu passei na OAB antes de formar, eu passei na OAB no nono período, eu pensei assim, tive aquela ilusão, né, de que seria um caminho às vezes rápido para concurso. Só que
é mais embaixo, né? Então, assim, eu saí e aí em maio de 2017 eu comecei a estudar. Eu estudava por doutrina nessa época, eu não tive um direcionamento muito bom nesse período, então eu queria terminar os livros. Eu pegava doutrina Como enormes. você escolheu os livros? Como você escolheu os livros? Quais foram os livros? Então, tinha um colega que é PGE Goiás que ele indicou esses livros. E aí eu Qual comecei a é o nome estudar dele? por Só ele. por curiosidade. Ele é professor, agora eu esqueci o nome Rafael? dele. O Ah, Rafael, tá. que deu da Rafael. aula de civil. Aham, isso, Isso. isso. E aí ele me indicou os livros e eu comecei esse acompanhamento por livros. Só que para mim, quando eu fiz a minha primeira prova em 2018, PGE Tocantins, eu vi que não era para mim. Que doutrina não daria certo para mim, porque eu não tinha um método de revisão. Nessa época eu não fazia muitas questões. Então, assim, eu vi que eu não consegui nem acabar a prova lá. Porque a FCC tem enunciados muito grandes, questões muito elaboradas. Então, assim, eu ainda estava imatura, né, nos concursos. Então, aí eu vi que não daria certo continuar daquele jeito. E quando foi. Aí eu estudei assim até final, né, de 2018, fiz PGM em Manaus também, que foi uma experiência boa, prova CESP. Eu vi que as provas CESP eram mais diretas, era mais assim aquilo que eu me adaptava mais. E fiz essa prova e voltei pensando em realmente mudar meus estudos. E aí, em 2019, eu comprei um curso extensivo, comecei a estudar por, por PDF. Assim, aí eu fiz uma prova, fiz PGM Campo Grande em 2019, já saiu um pouco melhor. E aí, nesse período, eu comecei a fazer mais questões. Porque antes eu fazia questão em livro, aqueles Tá. livros da Juspod, de Uhum. questões, só que não dá muito certo. A atualização, né? Muda muito, é muito rápido. Então aí descobri a plataforma, acho que no final de 2018 eu já comecei a fazer questão pelo que Né? concurso. É uma das melhores coisas que inventaram É, no mundo dos concursos foi que concursos é, e similares. Muito bom. Até muito para mim mesmo, às vezes estou querendo pesquisar umas questões, vou lá, pesquiso, melhor coisa. Antigamente era fácil. dificuldade de achar questão. Livro, é Não. mais complicado. E então, assim, como eu vi que eu estava muito longe ainda do ponto de corte, eu falei, não, não vai dar certo. Eu tinha, por exemplo, Doutrina do Daniel Amorim, que é um livro desse tamanho. E eu queria ler ele de capa a capa, então não daria certo. E aí foi quando eu comecei, né, em 2019, estudar por PDF e inserir mais questões, jurisprudência, que até então eu nem estudava muito assim. E aí fui seguindo nesse ritmo de estudo. E nesse meio termo, em 2020, eu tive grandes problemas antes da pandemia e também no começo da pandemia. Eu fui. Oi, professor. Você chegou E aí? aí, beleza? Tudo Tudo bem? certo? Tudo bem. E aí? Beleza? E aí, Léo? Beleza? E aí? Beleza? Poxa, tava tão legal a live até agora. Pois é, já vamos sair. Já passei só para dar um oi, dizer que admiro demais sua trajetória. E é isso aí, tô acompanhando aqui. Bacana. Obrigada, professor. E aí, em 2020, minha família, né, morava com meus pais. A gente mudou para fazenda, eu estudava em casa e veio a pandemia, um monte de problemas, assim, familiar, muita coisa. E é aquela coisa, realmente a vida não para que você estude, né? A vida continua e você tem que seguir sua Você vida. E tentando acordava com um conciliar. galo cantando na fazenda? Acordava, Acordava? Bacana. passarinho, acabava a Nossa, energia coisa boa. muito, Coisa boa. acabava muita energia, mas Legal. assim, a gente foi, né, e seguiu. E aí veio a pandemia, eu tinha muito medo de ficar doente, porque eu tinha asma, então assim, toda falta de ar eu achava que era Covid. Então foi assim, foi complicado. E aí continuei estudando, pararam, né, as provas, eu não fiz mais provas, não teve Uhum. mais provas. E quando foi julho de 2021, teve PGM em Jundiaí, em São Paulo, e eu fui fazer essa prova. E era uma prova Unesp, e a Unesp costuma fazer discursiva e objetiva juntos, né? E aí Isso. foi a primeira vez que eu estudei para a prova discursiva. E eu percebi que eu tinha uma facilidade maior com prova discursiva do que com prova objetiva. Fiz a prova, fiquei 5 pontos do corte, então assim já percebi que meu estudo estava caminhando, né? Que estava melhor, mas ainda não dava, tinha que aprimorar, estava longe. E aí depois dessa prova, acho que logo depois de sair o edital da PGE Alagoas e Paraíba. Aí eu me inscrevi nas duas e do nada saiu o PGE Goiás.
que era meu estado, né? Meu sonho, enfim. Aquela coisa toda, você fica louco, né? Nossa, saiu a PGE da minha vida. Exatamente. Todo mundo pensa isso. Exatamente, professor. E aí fiz a PGE Goiás, final de outubro. Uma semana depois foi PGE Alagoas. E assim, eu estudei realmente muito para essa prova. Eu fazia cerca de 80 a 100 questões por dia para dar FCC, né, que era a banca, e eu sabia que era uma banca mais complicada, mais difícil. Então eu estudava meu material, final do dia, 80 a 100 questões todos os dias. Uhum. E não deu. Eu fiquei por 3 pontos em Goiás e 2 pontos em Alagoas. E A aí, prova assim, objetiva de Goiás foi bem difícil. Foi uma foi prova bem difícil. difícil. Foi bem difícil. Eu saí da prova chorando no Uber. Faz parte. E aí o Uber falou, coitado, o que aconteceu com esse menino? Mas aconteceu. Porque eu já saí sabendo que a prova tinha sido muito pesada, assim, Uhum. muito pesada mesmo. Então, mas não era para ser assim. Eu acho que só que o momento que eu pensei em desistir foi realmente depois dessa prova, porque eu já tinha 4 anos e meio de estudo. Eu só estudava, né? Aquela coisa de não trabalhar, só estudar. Então já pesava nas costas, assim. A cobrança, às vezes, mais da gente do que externa, né? Porque, Com graças a certeza. Deus, meus pais, meu marido, né? Eu casei depois em 2022, sempre me apoiou muito. Enfim, minha família foi muito suporte. E aí eu Bacana. fiquei, assim, de dezembro, mais ou menos, de 2021 até começo de 2022, correndo da minha mesa. Eu sentava, não conseguia estudar, e aquela coisa. E, assim, pensa, muito triste mesmo, e realmente pensando em fazer outra coisa da vida, sabe? Uhum. Advogar, não sei. E aí você vê seus Tava colegas. desacreditado, né? Tava É, desacreditado, professor. E aí você vê seus colegas que advogavam bem, e você pensa, né? Passa um filme na sua cabeça e você realmente pensa em desistir, porque não é fácil. É só quem estuda, só quem passa sabe o que que é. A dor da reprovação, principalmente no seu estado. sim. E aí é aquela coisa que eu vi o Vitor falando na dele, o Vitor Lousado, um colega Uhum. daqui também de Goiânia, que a gente pensa que as melhores oportunidades já passaram. Então, assim, né, Mas não é passou. assim, né? Não é Não é verdade isso. assim, não é Não é. assim. E aí logo depois veio PGDF, eu não quis fazer, porque eu realmente não estava estudando. E aí eu me casei em junho de 2022, a prova era em julho. Isso. E aí saiu a notícia da GE Minas. E aí eu coloquei, aí eu comprei o curso do passaporte no começo de 2022, falei, agora eu vou estudar. Eu vou passar nessa prova de Minas, ninguém me tira não. E foi. Que E bacana. aí estudei muito, muito. Eu fiz todas as questões da FGV que tinha no que concurso, das matérias que caíam, porque eu sempre tive isso na cabeça, que realmente cada banca é uma banca e muda o jeito da cobrança. E nessa época também eu fazia a mentoria da Ilana, que me fez entender assim que ou você ama seu vadimeco e decora a lei seca, ou você não vai passar. Quando eu percebi isso, eu vi que realmente o decoreba da lei seca é necessário, não adianta a gente achar que não é, e é o pior estudo. A verdade, assim, que é o estudo mais chato, mas realmente cai muito e faz a diferença na pontuação. E aí eu estudava, tinha o meu material do PDF do revisão, estudava material, meta extra de lei seca e questão todo dia. Então, como a FGV não tinha questões em procuradorias, acho que foi a primeira prova, logo depois veio Santa Catarina, né, da Acho que foi FGV, isso. não tinha questões Na delas verdade, Santa em Catarina procuradoria. foi antes, uma semana antes, É, acho, duas, sei saiu lá. bem próximo É. isso. E aí eu fazia NP, todas as carreiras que tinham da FGV, eu fiz as questões que tinham no que concurso. E aí Inclusive, as consegui provas, passar. desculpa te interromper, mas as Uhum. provas de Santa Catarina e Minas Gerais, da FGV, foram bem parecidas com as provas de magistratura que eles fazem, Sim. né? Então, assim, aí o que eu tinha na cabeça é, não tem questões de procuradoria, não é por Uhum. isso que eu não vou fazer as questões da FGV, Perfeito. porque pode ser que caia alguma coisa parecida. E civil, principalmente, que era uma matéria que eu tinha dificuldade, caiu 2 questões parecidas Tá na vendo? minha prova da GE Minas. Que eu Uhum. lembro, na hora que eu estava fazendo a prova, eu falei, meu Deus, eu fiz essa questão umas 2 vezes no que concurso e estava lá. Então, assim, aí fiz as questões, passei em cima do corte em Minas, na GE, minha primeira aprovação, né, em primeira fase. E aí fui para a segunda fase, assim, essa prova é minha agora. Eu já tinha na cabeça que eu conseguia sair melhor em discursiva, então vamos embora. Só que o que acontece? Lá era 100, 100. Era 100 pontos na primeira fase, 100 pontos na segunda.
Então, quem passou próximo do corte tinha que sair muito bem na segunda fase para conseguir. Uhum. E eu fiz 79 pontos na segunda fase e reprovei por 2 pontos. Eu precisava de 2 pontos a mais. Adorei. E isso já era fevereiro desse ano. E os editais das carreiras federais estavam abertos. Então, assim, apesar de ter sido muito doloroso a reprovação na segunda fase, não dava tempo de desanimar, não dava tempo nem de chorar. Então, eu tive a notícia um dia, chorei, fiquei mal um dia, no outro dia, bora virar o jogo para estudar para o objetivo de novo. E Perfeito. aí, e aí comecei, tinha um mês até a primeira prova de AU, e PGF, PFN, fiz as 3. E aí, dessa vez, passei bem acima do corte na PGF e fui para a segunda fase, falando que dessa vez, essa segunda fase é minha, dessa vez eu não perco, não. E foi, e aí estudei muito, muito, porque acaba que tem gente, né, que já estudava para carreira federal. Eu não, eu sempre estudei para PGE, PGM, fiz algumas PGMs. Então acabava que mudava um pouco a perspectiva do estudo. Sim. E aí eu falei, agora é aprender isso daqui, peguei os PDFs específicos, internacional, aquelas matérias diferentes, e dei um gás nessas matérias que eu não tinha tanto contato para conseguir chegar lá. E aí, no resultado preliminar da discursiva, eu fiquei em 65. E aí, aquela euforia, né? Aquela loucura de ter conseguido passar. Mas logo depois veio o medo da prova oral. Que, diferentemente de muitos que gostam do treino, enfim, eu tinha muito medo. Eu tive muito medo de. Medo de falar em público, medo. Porque é você falando em público e pessoas te avaliando. É. Então, assim, é complicado. E eu tinha um trauma, porque no meu TCC, no meio da apresentação, eu travei e parei de falar, deu branco. Então, eu tinha muito E, medo que isso e acontecesse. como é que você fez para resolver a situação no TCC? Professor, no TCC, o meu professor, que era assim, uma pessoa muito especial, muito legal, falou assim: Vitória, você está indo tão bem, continua, continua. E aí, parece que eu respirei assim e foi, e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Tirei 6 no TCC, então assim, deu tudo certo. Só que aí, quando você está na prova oral, é muita coisa diferente, né? O jeito de estudar é diferente. Uhum. O psicológico da gente, assim, chegou na prova oral, então agora tem que passar. Na prova E oral é aquele momento em que a gente tem tudo a perder, né? Então tudo. é normal ficar nervoso, né? É, Nervoso. Enfim, aquele nervosismo vai bater. Raro é não bater. A exceção é quando não bate. Tá? Mas todo mundo fica meio nervoso mesmo. meio nervoso. Embora a galera goste, algumas pessoas gostem daquele treino, daquela rotina e tal, esse pessoal também fica nervoso. Esse pessoal. Fica. Eu gostava, na minha época, eu gostava da rotina de estudar para prova oral e tal, achava legal. Mas eu ficava nervoso pra caramba, claro. Se chegar lá e eu tomar um Sim. cano, sei lá, se der mal, errar, enfim. Sim. Né? E aí o que eu fiz? Como eu tinha muito medo de reprovar, e eu nunca fui uma aluna extraordinária, eu nunca fui a nota 10 da sala, entendeu, professor? Eu sempre fui uma aluna mediana, boa, sabe? Nunca fui nada extraordinário. Só que o que eu. É muito verdade. E assim, o que eu vejo é que às vezes a gente vê alguém aqui falando e a gente acha assim, nossa, essa pessoa é um semideus, é uma pessoa muito boa, muito estudiosa, muito inteligente. Só que pode ter certeza que é uma pessoa muito estudiosa, com certeza. Às vezes nem sempre é um QI mais elevado, mas é muita dedicação, muito estudo. Então, assim, eu treinava todos os dias. Todos os dias. Ninguém nasce sabendo diferenciar prescrição e decadência. O pessoal tem que aprender durante a Tem que vida. aprender. Então, assim, eu treinava todo dia, porque eu precisava aprender a falar. Eu precisava aprender a concatenar as ideias, fazer um raciocínio lógico e conseguir falar. Que, para mim, o primeiro treino, eu lembro que tava o Léo e o Renério, e aí, no primeiro treino online que a gente fez, e eu vi umas pessoas, assim, muito boas, mas eu também vi que tinha gente como eu, que era mais ou menos e ruim, que não era todo mundo bom. Só que eu tava muito ruim. E aí o René falou Eu não assim, lembro Vitória, de você muito ruim no curso, não. Você está falando aí. não, mas até lá a gente tinha treinado muito, Ah, professor, tá. até o curso Tá bom. presencial. Então, aí ele perguntou, René, Vitória, você tá treinando? Eu falei, professor, treinei muito pouco. Ele, não, então começa a treinar. E aí eu comecei a treinar todos os dias. Eu treinava com algum colega,
treinava também com o PG Goiás, o Flávio. Ele fez um treino legal para mim. E fiz os treinos presenciais do Revisão, o fim de semana em Brasília, e da ANAF, que eu consegui a inscrição lá, da Associação dos Procuradores Federais, e foi muito bom. Assim, o treino presencial é essencial, É porque diferente. é diferente. É muito importante você treinar online, assim, para pegar ritmo de resposta, ritmo de argumentação, mas o treino presencial é o ao vivo e a cores, é você chegar o coração na boca e ter que falar e todo mundo te É olhando. o mais perto que você tem da prova que vai Sim, acontecer, sim, né? É aquilo, é o treino sim, presencial, realmente. sim. E, professor, eu lembro que no simulado, foi o primeiro simulado presencial que eu fiz, na revisão, que quando eu fui entrar na sala, o coração veio assim na boca e eu respiro e vambora. E fiz. E no segundo também E foi só assim. fazendo uma parte assim, desculpa, mas isso para a gente ver como é importante fazer essa simulação presencial antes da prova, né? Porque Muito. você chegou na prova já tendo passado por um momento em que você teve a sensação do coração saindo pela boca, Isso, de né? tensão, Então, de tensão claro extrema. que na hora acontece também, claro, você não vai se livrar disso, só que você já sabe como é, então não é uma novidade, Professor, tá? mas era isso que eu ia falar. Eu estava muito mais calma na hora que eu sentei em frente à banca de 5 examinadores do que no dia do curso. Mas Sério? muito mais. Caramba, Ixi, legal, eu, legal saber. eu, eu tava assim, ó. A gente fica numa sala, uma antessala com todo mundo, acho que era cerca de 80 candidatos por Uhum. turno. E depois a gente ia para uma antessala com 11 alunos, 11 candidatos só. E nessa antessala de 11, que já é o. Você já vai entrar, eu fiquei muito nervosa. Aí eu rezava, a maioria do pessoal fica em silêncio, então eu rezava, pedia calma, paciência, assim, né? E ficava na minha ali. E aí, na hora que eu fui para a porta da sala, a gente tinha que ficar em frente a uma parede branca para não ver o outro candidato saindo da sala. Então, nessa hora, eu só pensava assim: eu treinei todos os dias, isso aqui é só mais um simulado. Vou lá fazer mais um simulado. E ficava falando isso na minha cabeça. Entrei na sala, sentei e meu coração não veio na boca. Que Não sei bacana, como. que Não sei bacana. como. Eu sei que na hora que eu vi a primeira questão de constitucional, que era a ordem que eu coloquei na cabeça de responder, era uma questão relativamente fácil, assim, tranquila, que eu tinha domínio. Então, eu comecei a responder por ela e, assim, parece que, sei lá, era outra pessoa ali e deu tudo certo. Era uma pessoa Mas é isso. calma e tranquila. A gente se transforma, entendeu? A gente vai fazendo as coisas e vai mudando. Você foi treinando, treinando, se transformou e agora uma prova oral não é mais um Não é? bicho de sete cabeças para Não, você, entendeu? não mesmo. Assim, e tudo é experiência, professor, porque acho igual a minha reprovação na discursiva de Minas foi muito ruim, mas eu sabia que eu tinha que responder mais rápido, porque lá era uma prova muito grande, de manhã e à tarde, muitas questões, então tinha que responder mais rápido. E a prova da PGF também foi uma prova muito complicada, muito extensa, né? Foram 2 dias de discursiva, o primeiro dia 2 turnos e o segundo do dia também. Então tinha que escrever rápido e fundamentar, né? Vadimé, com toda aquela coisa que não tinha como esquecer. E eu saí muito bem na discussível. Eu acho que devo muito também ao meu treino de Minas. De Bacana. Minas. E toda reprovação, para quem está aí e reprovou, é um aprendizado. A verdade é Claro, essa. é aprendizado. E eu ia te perguntar uma coisa que tem a ver com isso, que é o seguinte. Você falou que em 2021 você ficou decepcionada, ficou triste, ficou naquela coisa, será que eu desisto? Não desisto. Em 2022 você falou, eu vou estudar. Beleza. Agora, você identifica alguma coisa que você mudou de 2021 para 2022 na sua forma de estudar, na sua rotina, no seu empenho? Alguma coisa mudou ou não mudou nada? Professor, mudou porque eu, querendo ou não, eu estudei mais tempo todos os dias e fiz muita questão, muita mesmo. Bacana. Assim, eu sabia que o diferencial seria eu perguntava, né, para quem estava sendo aprovado, e aí, o que você fez? Ah, fazia muita questão. Mas tem muita gente que não faz também, né? Tem muita gente que passa sem fazer. Só que para mim eu vi que aquilo daria certo, estava dando certo. Eu comecei a responder e acertar mais questões
a partir disso, porque realmente as questões repetem, os temas de predileção. Então, lá as bancas realmente têm temas de A predileção. pessoa também aprende a fazer questão, né? Porque tem Aprende a gente que fazer você sabe o exatamente conteúdo, mas às vezes você isso. não sabe fazer questão. Não, Você não aprende. sabe. É. Você aprende a fazer questão. Principalmente as questões assim de incorreto, de exceto, porque às vezes Uhum. passa despercebido quando você está fazendo. Você aprende a grifar aquilo ali e prestar mais atenção na hora que estiver fazendo. Então eu vi que, para mim, o que mudou muito foi essa questão de abdicação mesmo, renúncia. Não tem domingo, não tem feriado, não tem fim de semana, Perfeito. não tem aniversário. A verdade é essa. Eu Então eu acho tive um que tempo de muita e renúncia. muita gente que estuda para concurso falta às vezes virar essa chave, sabe? De saber que a renúncia vai além daquela renúncia que ela estava achando que ia ter que fazer. É aquilo, é estudar de Exatamente. domingo a domingo, né? Não dá para ficar indo em todo aniversário, Não, baladinha, sair para beber, não dá, é renúncia, é é renúncia. renúncia. Né? É E você teve a renúncia. sorte de ter com você pessoas que compreenderam isso. Sim, Namorado, muito. marido, família, Muito, né? marido, Desse meio termo eu casei e Tá foi vendo? ele que, assim, sempre me incentivou. Então, assim, quantas coisas a gente deixou de fazer porque eu estava estudando. Pois é. Então, não adianta a gente achar que vai passar sem renúncia. Pode ser que, às vezes, uma pessoa com 4 horas de estudo renda mais e consiga mais do que eu com 8. Pode ser. Olha, Mas eu sei que eu estudava uma média de 7, 8 horas por dia. É muito, né? E para a segunda fase Minas, eu estudei mais de 9 horas na reta final, que eu achei que era uma coisa impossível, mas eu consegui dá, estudar sim. isso. E Uhum. assim, eu penso muito que esse reta final da discursiva de Minas me agregou, assim, me elevou, sabe? Num Certamente. patamar muito grande, muito grande. Uhum. De ritmo de leitura, tanto é que quando eu fui para oral, que meu ritmo de leitura caiu, eu ficava assim, gente, eu tô muito devagar, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir ver tudo. Mas você já Só que estava porque lá eu em estudo cima, diferente. entendeu? Mas você Eu já estava estudo lá em cima. diferente. É. A gente que eu queria, para mim a objetiva foi como estudar para uma prova objetiva falada, Uhum. porque eu queria lei seca, decorar aquilo ali, alguma coisa de doutrina assim, de é, jurisprudência também, que é muito essencial, a gente tem que ler o inteiro teor, mas era um decorando e falando para conseguir falar. Mas é isso aí. E Que aí o bacana. resultado hoje, na prova oral, eu fiquei, depois da discursiva, eu caí um pouco, né? Na discursiva eu estava em 65, na prova oral eu fiquei em 90, mas assim, foi muito além do que eu imaginei. Porque quando eu passei, eu falava, eu tenho que tirar pelo menos o mínimo. Então eu posso ser ruim para falar, mas eu vou chegar lá e vou fazer 50 pontos. E é isso, eu fui para fazer o mínimo e tirei 87,83. Então eu tô Excelente. muito feliz. Que bom. Parabéns. Muito Você feliz. merece muito. E Obrigada. assim, é só uma questão de alguns meses até você se tornar procuradora federal. É isso. Amém. A sua vida atualmente é essa. Né? Só ter um pouquinho mais de paciência para se tornar procuradora. Amém. E no seu caso, o que faltava era só meio que amadurecer um pouco mais o estudo que você já vinha fazendo, né? Sim. Você passou Sim. por um momento de desacreditar e tal, não sei o quê. Mas às vezes a gente precisa só disso, estudar um pouquinho mais para amadurecer, dar aquela, né, aquela intensidade um pouco maior, que vai chegar lá. Né? Sim. E é aquela coisa de acreditar no processo, né? Você desacreditou em um período, Sim. mas depois você Isso. acreditou. E aí Sim. tomou entre aspas, um tombo na gemina, na discursiva, mas Sim. continuou. E aí, ó, colheu os frutos, né? Sim. Eu acho que depois da PG Goiás, eu coloquei na minha cabeça assim, não, eu vou estudar, eu vou continuar estudando, então nada me derruba mais. Nada. Eu coloquei na cabeça isso, nada me derruba mais e eu vou fazer. Eu tenho que, para me passar no concurso, eu tenho que fazer além da média. O que a média faz, não passa. Porque esse concurso mesmo, mais de 20 mil inscritos. Entendeu? Então, assim, eu não tinha como fazer o que todo mundo faz para me passar entre 375, né, que era na ampla. Então, eu sempre me cobrei muito, assim, de estudar uma hora a mais dependia de mim, fazer uma hora a mais de questões dependia de mim. E foi o que eu busquei fazer para dar certo. Se você quer um cargo acima da média, você vai ter que estudar acima da média, Sim. entendeu? Você tem que pagar o preço por aquilo. E você fez certo. Você fez certo, deu certo e agora está aí, comemorando. Né? Graças a Deus. Graças a Que Deus. bacana. Você está feliz? Nossa, demais. Só que a ficha ainda não cai, assim, você fica meio
sei lá, você chora. Eu fiquei uma semana assim chorando de pensar que deu certo. Eu chorava, ria e às vezes muita gente vem te parabenizar Uhum. e mesmo assim parece que não é real ainda, porque foi Sim. tanto tempo, sabe? Foi tanta Porque coisa. você tá acostumada, né, a ser uma concurseira que eu tava todo dia Exatamente, ralando, não sei o quê. Aí, de exatamente. repente, não é mais. De repente, não é Não, mais. Não é? exatamente. O que está acontecendo? Parece que a chave ainda na cabeça não muda. Então, para mim, às Exatamente. vezes, que ainda eu estou um pouquinho de férias, tirei uns dias de férias e que eu vou voltar a estudar. A minha cabeça é essa. Mas eu acho que aos poucos a ficha vai caindo e deu certo. Estou aqui falando da minha história, da minha experiência e para falar para todo mundo que é possível, que eu realmente nunca fui uma aluna extraordinária, nunca fui a melhor aluna e muita dedicação, muito esforço, a gente consegue. Tem uma frase aqui, professor, na minha parede aqui que eu pregava, que é assim, ó, a disciplina muda o destino. Sofra a dor da disciplina para não sofrer a dor do arrependimento. Então, quando eu estava muito Perfeito. triste, eu lia isso, que é exatamente, sofra a dor da sua disciplina, que não é fácil, estudar todo dia não é fácil. Escolha o seu difícil, na verdade, e dá certo. Olha, a dor da disciplina é insignificante se comparada com a dor do arrependimento. O Com a arrependimento, dor da com certeza. frustração. É insignificante. E se Então, tivesse dado certo, né? E se eu exatamente. tivesse continuado? Exatamente. Então, vale muito a pena pagar o preço da Sim, disciplina. Né? Que às vezes nem é um preço assim tão alto, a gente que acha que é absurdamente alto, mas olhando para trás você fala, poxa, eu tive que ficar estudando todo dia e, é. entre aspas, só, né? Mas Ó, não vale a pena pagar? vale a Assim, pena. Faria tudo de novo, professor. Tudo de novo. exatamente, exatamente. Que Se a eu gente tem fosse que. resumir a nossa live hoje em uma mensagem, é essa que eu já falei. Você que está estudando para concurso, simplesmente acredite que você vai passar e continue estudando. Né? A sua É só história não eu desistir. resumiria dessa maneira. É só não desistir que dá certo. Uma hora dá certo. É isso aí. Ah, que bacana. É... Vitória, você quer falar mais alguma coisa? Porque a gente foi falando tanto assim, tão É, rápido que a gente. eu começo a falar, eu não paro, né? Eu disparo. Não, mas foi ótimo. E eu fui falando. Você está hiper treinada para qualquer prova oral agora. Você não para de falar. Mano. Agora eu posso falar, né? Agora pode falar à vontade. Medo de falar, acabou. Não, Queria te agradecer muito, então, pela participação, compartilhar com a gente a tua história. Sempre fica algum ensinamento para quem está vendo, sabe? sim, com certeza. Eu lembro que não lembro a live certinha de quem foi, mas que falava que sempre estudava a Lei Seca, que até então eu não gostava. Eu falava, já tem no PDF, eu vou lendo aqui e Uhum. tá bom. E aí eu falei, não, tem que mudar isso. E aí eu comecei a ler a Lei Seca antes do estudo do PDF, porque se deixasse de tarde para depois, aí você já tá muito cansado. E é o pior estudo. E aí eu não estudava, então eu comecei a estudar, então acaba que a gente sempre pega alguma coisa de alguma live, porque a gente precisa saber o que os aprovados estão fazendo. Era isso que eu pensava, eu preciso saber o que a pessoa fez para passar. E aí Então, você vai testando e vê o que e o que serve para você. encaixa, porque cada pessoa é uma coisa, assim, cada pessoa é um mundo diferente que adapta a ela. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha e que dá Exato. certo com material, outras não. Então, vai adaptando e vendo o que cabe na realidade, né? Isso mesmo. E tem uns assanhados aí na live perguntando se a Vitória é casada. É casada, sim. A gente é Sim. assanhada, né? É complicado. Mas ela é casada. Vitória, obrigado novamente. Obrigada a vocês, professor. Parabéns novamente. Obrigada. Você merece muito. Fico muito feliz de, depois que tem algum concurso, a gente faz uma live, conversa com os alunos que passaram, eles contam a história feliz da vida, assim, como é o seu caso agora. Então, é gratificante demais, sabe, pra gente. Para mim mesmo, assim, eu fico muito feliz. Sim, não, para mim, então, nem tenho o que dizer. Era o sonho estar aqui hoje podendo falar que deu certo e que eu passei e que agora, se Deus quiser, só felicidade. Com certeza vai ser. Bacana. Então é Obrigadão, isso. professor. Obrigado também, Obrigada, parabéns e obrigada, continue muito contando com obrigada. a gente aí, tá? Precisando Tá só. ótimo. Tá Então, tá bom. ótimo. Até Tchau, mais. tchau, galera. Obrigado a todo Tchau. mundo que participou aí. Obrigada.